Ok. Desejo que os irmãos estejam desfrutando daquela doce paz no Senhor Jesus. Eu queria confirmar, meu áudio está chegando bem? Vocês estão ouvindo bem? Ok. Ótimo. Muito bem. É uma alegria enorme para o meu coração estar conhecendo mais esta igreja do Senhor, aí os irmãos do Baixo Guandu, né? Aimorés também. E me sinto muito feliz por esse privilégio de conhecê-los. Muito bem, eu sou missionário, nós trabalhamos durante muitos anos no Amazonas, especificamente alcançando um povo indígena, uma etnia que está localizada ali no extremo norte do estado, na fronteira com a Colômbia, e ficamos ali durante muitos anos. Mas agora estou aqui em Recife fazendo mais ou menos aquele trabalho de promoção da obra missionária, divulgação da obra missionária. E então, através do Antônio Vicente, a gente teve essa oportunidade de conhecer os irmãos. Estou muito grato, muito feliz mesmo. E creio que Deus tem uma palavra especial para os nossos corações nesta manhã. Queridos, eu queria com vocês abrir um texto aqui na Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Os irmãos poderiam abrir esse texto. A história, Gênesis 12, 1 a 3. É uma história muito conhecida de todos nós. Aqui, Deus começa a contar a história do Abraão, que não é somente a história de um homem, de sua família, mas a história da origem de um povo e de um projeto de Deus que vai se estender por muitos anos. Então, esse é o começo deste projeto de Deus. Gênesis 12, 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, aí de Guandu, os queridos irmãos de Aimorés, uma das coisas que mais me fascina na palavra de Deus é o modo como a palavra de Deus nos fala ao coração de forma atual. Fascina-me a perceber a atualidade das Escrituras Sagradas. Olha, se nós não tivéssemos nenhum outro motivo, nenhuma outra razão para acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos muitos motivos e muitas razões para isso, mas se nós não tivéssemos nenhum outro, este seria certamente o que nos levaria a acreditar que a palavra de Deus é um livro de autoria divina. A atualidade dela, a atualidade das Escrituras. Eu sei que muitos de nós, certamente, já passamos por esta experiência em determinados momentos da nossa vida, em determinadas circunstâncias, nós abrimos a palavra de Deus e nos deparamos com um texto que nos fala de modo tão claro, tão direto e tão atual que a impressão que nós temos é que esse texto acabou de ser escrito. Parece que foi escrito para nós. Parece que foi escrito exatamente para esse momento, para essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu sei que
Muitos de nós, certamente, já passamos por essa experiência. Às vezes, você está naquela angústia, não consegue conciliar o sono, a insônia o perturba, porque as preocupações são tantas, especialmente nessa época. E, de repente, você abre a palavra de Deus, por exemplo, no livro dos Salmos, e encontra esta frase, este verso: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Daí você se coloca diante de Deus e repousa e dorme tranquilamente. Ou então, irmãos, aqueles momentos em que você está carregado de preocupações, de ansiedades, de inquietações, de medo do futuro, medo do amanhã, e isso vai fazendo com que vai tirando totalmente a sua paz. Mas você abre a palavra de Deus, por exemplo, em 1 Pedro 5:7, e encontra essa palavra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou quem sabe, aqueles momentos em que você não sabe o que fazer e você se agita diante dos problemas, das circunstâncias que estão acontecendo e tenta uma solução do lado, tenta uma solução do outro, nada resolve, nada funciona. E você começa a se sentir meio desesperado, agitado de um lado para o outro. Daí você abre a palavra de Deus no Salmo 46 e Deus lhe diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ai, irmãos, como é extraordinário o modo como a palavra de Deus fala ao nosso coração. Como é maravilhoso o modo como a palavra de Deus nos instrui para a vida, nos ensina a viver. É por isso que quando vamos à Bíblia Sagrada, nós não vamos apenas em busca de informação, não. Isso é um pouco. Não vamos apenas atrás de conhecimento. Isso não é o propósito de Deus. Aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras e chega até nós, tem um propósito prático e claro, muito claro, para as nossas vidas. É por isso, quando nós lemos as histórias aqui dos personagens do Antigo Testamento, nós não vamos apenas encontrar narrativas. Nós não vamos apenas encontrar conhecimento de história. Nós vamos encontrar aqui mensagens vivas que fala clara, direta e de forma atual para os nossos corações. É o que acontece, por exemplo, aqui nessa história do Abrão, que depois recebeu o nome de Abraão, cuja história nos ensina muito. Eu queria destacar nesse texto 4 lições para as nossas vidas nesta manhã. E algumas delas estão muito claras aqui nesse texto. Você pode continuar com sua Bíblia aberta aí e a gente vai encontrar essas lições. Mas aqui, queridos irmãos, Deus chama um homem e o seu nome é Abrão. E Deus traz um desafio para ele. Assim, olha, Abrão, você vai sair dessa terra de onde você está, você vai se afastar de toda a sua parentela, deste lugar muito bem acomodado que você se encontra, e você vai para uma outra terra. Ô, irmãos, a primeira pergunta, naturalmente, que nós faríamos seria essa: para onde é? Como é esse lugar? O que eu vou encontrar lá? Quais são as condições? Olha, eu preciso checar aqui na internet, no Google, para ver a característica deste lugar, a geografia, o clima, a qualidade de vida, como é essa questão da área da segurança, da saúde. Mas Deus diz assim para ele: não, você vai sem saber. Eu quero que você saia
sem saber para onde você vai. Esquisito isso, né, irmãos? Mas olha, essa história nos ensina algumas lições. Eu queria chamar sua atenção para isso. A primeira lição que eu aprendo aqui é a lição da confiança. Confiança. Guarde essa palavra. A decisão do Abrão de sair da sua terra não estava baseada nas informações que ele tinha sobre o lugar para onde ele iria. Não, mas a sua decisão estava baseada no autor da proposta. É quando você toma uma decisão baseado em quem lhe fez a proposta, independente de que proposta é. É quando você confia ao ponto de aceitar a proposta e o projeto que ele tem para a sua vida, porque a sua segurança se baseia não no que lhe é proposto, mas em quem lhe põe. Irmãos, a palavra de Deus nos fala muito, muito sobre essa necessidade de confiar em Deus. Confiar. Confiar ao ponto de depender plenamente dele. Confiar ao ponto de compreender que o projeto dele para as nossas vidas é e será sempre o melhor. É interessante, mas a história do povo de Deus mostra grandes vitórias experimentadas por este povo. Deus fez coisas incríveis, fora de série na vida dele, como faz também para nós, ainda hoje. Mas há alguns momentos em que Deus faz desafios interessantes. Ele propõe que as pessoas caminhem e avancem sem saber o local onde irá, sem saber o que vai dar no final, sem experimentar qualquer vitória. Ele propõe que para as pessoas darem um passo em direção àquilo que ele tem para eles, antes de saber os detalhes da proposta. Porque, irmãos, na verdade, agrada ao nosso Deus nos ver andando por fé. E fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção de fatos que não se vê. Nós não podemos. É a segurança de algo que ainda não está sendo experimentado por nós. Lembra-se quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho? Fiquei imaginando a angústia de Moisés sem saber o que fazer diante do mar. O mar à frente dele, de um lado o deserto, do outro lado o deserto, atrás o exército de Faraó vindo com tudo para destruí-lo. Então Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz assim para ele, antes disso, Moisés começa a ficar angustiado e vai orar. Aí Deus dá esse recado para ele. Deus diz assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar? Marchar para onde? Marchar como? Marchar de que jeito? Se o que nós temos diante de nós é o mar. Irmãos, a obra de Deus em nossa vida está cheia de situações em que o que nos impulsiona a nos mover será sempre a nossa confiança no Senhor. Nossa confiança no Senhor. Não nas circunstâncias. Não naquilo que nós vemos. Somos guiados a nos movermos por aquilo que nós não vemos. E essa história do Abraão nos mostra que a segurança que ele tinha estava não nas circunstâncias,
Porque se estivesse assim na circunstância, ele jamais sairia daquela terra. Ele jamais sairia daquele lugar. Mas a sua segurança estava baseada em Deus. E porque estava baseado em Deus, ele podia deixar tudo para trás e ir para onde Deus estava mostrando, iria mostrar. A primeira lição é confiança. Mas eu aprendo uma segunda lição aqui nesse texto. E a segunda lição que eu aprendo, aliás, eu diria assim, que é o outro lado da moeda, e o outro lado da confiança é a obediência. Quando confiamos, nós obedecemos. Quando nós confiamos, então nós somos todos coragem para ousar, para nos sentirmos seguros para obedecer. É a confiança em Deus que nos leva a agir. O que levou aquele homem a obedecer e sair daquela terra foi justamente a sua confiança em Deus. A sua decisão de obedecer não estava baseada na análise daquilo que lhe foi pedido, mas a sua decisão de confiar e obedecer estava baseado na pessoa que lhe falou. Eu não obedeço porque eu acho a proposta interessante? Não, mas eu obedeço porque quem me fez a proposta é digno de toda confiança. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes, nos falta essa confiança em Deus. Essa confiança que nos torna capazes de descansar o nosso coração totalmente nele. O fato é que nem sempre nós nos comportamos como cristãos que confiam verdadeiramente em nosso Deus. Nós preferimos ter a segurança dos nossos bens, ter a segurança dos nossos próprios projetos. Nós nos agarramos, muitas vezes, à nossa própria vontade, nós fazemos as nossas escolhas baseado em nossa análise. E nem sempre temos a coragem de seguir os projetos que Deus tem para a nossa vida. Sabe, há duas coisas muito interessantes sobre a vontade de Deus e a nossa vontade que eu aprendi, por exemplo, lendo Isaías 55, versículo 8, quando Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. E a primeira coisa que eu aprendi quando li esse verso é que o projeto de Deus para a minha vida pode ser totalmente diferente do meu próprio projeto. A vontade de Deus pode ser totalmente diferente da minha própria vontade. Porque ele diz: os meus pensamentos não são os nossos pensamentos. Mas a segunda coisa que eu aprendo é que os projetos que Deus tem para a minha vida serão sempre superiores aos meus próprios projetos. Serão sempre melhores do que a minha própria vontade, do que os meus próprios planos. Eu não preciso somente entender que eles são diferentes, mas eu preciso compreender que eles são melhores. São melhores. Eu tenho um Deus que me ama mais do que eu mesmo me amo. Eu tenho um Deus que conhece todas as coisas, que conhece profundamente o meu coração. Eu tenho um Deus que conhece o meu dia de amanhã. Ele conhece os meus pensamentos, as minhas motivações. Eu tenho um Deus que, baseado em tudo isso, estabelece planos e projetos para a minha vida, dos quais não existe erros. Não existe. Enquanto os meus próprios projetos estão
crivado de erros, de enganos, de expectativas frustradas, de planos que talvez nunca se concretizarão. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tão diferente, irmãos, da nossa própria vontade, não é? Que nem sempre é boa, nem sempre é agradável e, com certeza, será sempre imperfeita. Mas essa história que nós estamos considerando nesta manhã, a história do Abraão, nos ensina essas lições. Primeira lição, a lição da confiança. Segunda lição, a lição da obediência. Mas há uma terceira lição que podemos aprender aqui, que eu vou chamar de a lição da utilidade. Queridos, Deus queria mostrar para o Abraão que o projeto que ele tinha para a sua vida não se encerrava nele. Não. Deus tinha projeto para ele, sim, é claro que tinha. Ele diz aqui, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas o projeto de Deus para a vida deste homem, o Abraão, era para que ele fosse uma bênção. Se tu uma bênção. Lá na frente ele vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos entender isso, irmãos. O projeto de Deus para a vida do Abraão não era simplesmente abençoar o Abraão e ponto final. Não. Tudo quanto Deus daria para o Abraão seria instrumento para algo maior. O projeto de Deus para a vida dele incluía a vinda do Isaac, depois Jacó e os descendentes, os filhos, que formariam as tribos de Israel, surgimento da nação de Israel, através daquela nação, Deus enviaria o seu filho, Jesus, o Redentor prometido. Ele viria deste povo para ser o nosso Salvador, para nos resgatar da maldição eterna. Pense nisso, entenda isso. O projeto de Deus para a vida deste homem incluía tudo isto. O projeto de Deus para a vida do Abraão me incluía e incluía. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro, é óbvio que Abraão jamais entenderia tudo isto. Ele jamais conseguiria alcançar tudo isto. Ele jamais poderia imaginar tudo isto. Mas era primordial que ele entendesse que o projeto de Deus para a vida dele não se encerrava nele. Queridos, nós também precisamos entender isto. Precisamos entender que os planos de Deus para nós não se encerram em nós mesmos. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não deve ter como meta simplesmente receber as bênçãos de Deus e o resto que se dane. Eu tenho que entender que o projeto de Deus para mim é que eu seja um instrumento nas suas mãos para abençoar outros. Mas, irmão Marcelo, e ele vai me abençoar? É claro que vai. É claro. Mas eu tenho que entender, meus queridos, que as bênçãos de Deus na minha vida são instrumentos, são canais. Quando a minha visão egoísta me coloca apenas como receptáculo das bênçãos de Deus, o projeto de Deus na minha vida não se realiza. Fique certo disso. É por isso que Tiago chega a dizer que nós oramos, pedimos e não recebemos. E ele diz por quê? Porque pedimos mal. Pedimos para gastarmos em nossos próprios deleites. Queridos,
se eu não entender bênçãos que Deus me dá, são meios para que eu possa abençoar outros, então Deus vai parar de me abençoar. Uhum. Ele vai. Deus não tem interesse nenhum de me abençoar para que eu guarde as bênçãos dele aqui em casa. Eu preciso entender que o que Deus quer da minha vida é que eu seja um canal de bênção para outros, para que outros sejam abençoados através da minha vida, para que outros sejam beneficiados através daquilo que Deus está fazendo em mim, na minha vida. Eu preciso entender isso. Entender que a razão da existência da minha vida tem que ter como meta, como mote, ser uma bênção na vida de outros. O propósito de Deus em minha vida se cumpre quando eu edifico, quando eu sou gracioso, quando eu compartilho, quando eu divido com outros aquilo que Deus tem me dado, quando eu trago ao ambiente onde eu vivo paz, quando eu trago ao ambiente onde eu vivo harmonia, coisas boas. Quando a Bíblia diz que as minhas palavras não devem ser torpes, mas devem ser boas para promover edificação e transmitir graça aos que ouvem, é porque Deus quer que as minhas palavras deva fazer bem aos outros. As minhas palavras devem trazer paz ao ambiente onde eu vivo. A vontade de Deus é que eu seja uma bênção para este mundo onde eu vivo. Eu preciso deixar a minha marca. Eu preciso deixar a minha contribuição na vida das pessoas. E essa história me ensina isso, irmãos. Ela nos ensina isso. Ela nos ensina que o projeto de Deus para a nossa vida não pode ser visto por nós de maneira egoísta, individualista e exclusivamente pessoal. Não. O que confere valor e significado à nossa vida é ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. E é nesse processo de abençoar outros que a nossa vida se amplia, se multiplica e se projeta. Então os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e muitas outras pessoas que virão serão um dia também abençoados através daquilo que Deus está fazendo agora em nossa vida. Queridos irmãos, escutem-me. Todas as vezes que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outros, nós perdemos a capacidade de medir os resultados da nossa vida. Nós perdemos a capacidade de imaginar até onde Deus vai nos levar. Porque o nosso legado para outros é transmitido para outros, e para outros, e para outros, e para outros. Paulo tinha essa convicção muito clara na sua mente, quando ele diz aos pastores de Éfeso, lá em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Jesus para dar testemunho da graça de Deus. E quando nós aprendemos aqui nessa história do Abraão, nesse chamado dele, a lição da obediência, da confiança, nós aprendemos também a lição da obediência. E aprendemos também essa lição da utilidade.
E chegamos a uma quarta lição. E agora eu termino com essa quarta lição. Vamos lembrar. Confiança, obediência, lição da utilidade. E a quarta lição eu chamei de a lição da entrega. Não está aqui nesse texto que nós lemos, mas nós conhecemos a história prossegue. E Abraão depois Abrão recebe o nome do Abraão, né? Deus muda o nome dele. E Deus promete a ele que iria dar um filho. Ia dar um filho. Eles não tinham filho. Então, Abraão e Sara, sua esposa, eles esperam, cansam de esperar. 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 25 anos esperando. Cansam. Aí Sara resolve dar um jeitinho. Chama a sua empregada e pede para que o seu marido, Abraão, tenha um filho com a empregada. E Abraão, como era um marido muito bonzinho, topou na hora, não é? E disse, querida, não se preocupe não, eu vou fazer sacrifício para você. Mas a realidade, irmãos, é que não era para dar jeitinho nenhum. Porque quando Deus diz... Aliás, aqui é uma lição para nós também. Escute. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa, deixa Ele fazer. Não se meta, não. Deixa Ele fazer. Ele sabe. Ele sempre prometeu, Ele vai fazer. E por causa daquele jeitinho da Sara, até hoje, nós temos as implicações, os resultados daquele gesto dela, né? Nós conhecemos a história. Mas o que eu quero dizer é que Deus cumpre a sua promessa. Deus sempre cumpre. E Deus faz com que aquela mulher, Sara, conceba um filho. Mas um belo dia, Deus diz assim para Abraão, olha, Abraão, eu quero que você pegue seu filho, único filho, e você agora vai levá-lo ao monte para ser sacrificado. Abraão não entendeu nada. Mas não era para entender. Porque quando a gente confia, lembra da lição? Quando a gente confia, a gente obedece. E o Abraão mostrou mais uma vez que ele confiava e que obedecia. Aí ele levou seu filho para sacrificar lá naquele monte. E quando eles iam caminhando... Bem, os irmãos conhecem a história, né? Na realidade, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que, de fato, Deus não queria que o Abraão sacrificasse o seu filho. Não. Deus jamais concordou com sacrifícios humanos. Jamais. O que podemos aprender aqui, que Deus queria, na verdade, era identificar se o Abraão teria coragem de entregar aquilo que lhe era mais precioso. Porque, irmãos, quando nós somos capazes de entregar nas mãos de Deus aquilo que nós temos em nossa vida de mais precioso, é que, de fato, nossa vida está nas mãos do Senhor. É bem verdade que o que nós temos conosco de mais precioso varia, né? Na minha vida pode ser uma coisa, na sua vida pode ser uma outra coisa totalmente diferente. Mas é um bom medidor. Lembra no Sermão do Monte? Quando Jesus disse aquela palavra interessante, ele disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Queridos, nós colocamos o nosso coração nas coisas que nos são preciosas.
Tem gente que coloca o seu coração nos bens materiais e se agarram de tal maneira a esses bens, como que nada pudesse fazer com que eles abrissem mão deles. Isso porque a segurança das suas vidas estão nesses bens. Há um verso na palavra de Deus que diz assim, que em Hebreus, né, que nós não devemos ter avareza, não devemos ser avarento, porque Deus disse: nunca te deixarei e jamais te desampararei. E sabe, queridos, eu descobri que, na verdade, nós nos apegamos a essas coisas materiais, sabe por quê? Porque a nossa confiança em Deus é pequena, é muito pequena. Daí nós nos sentimos mais seguros quando nós temos reservas. Quando nós não temos reservas, daí nós nos sentimos inseguros. Porque a nossa segurança não está em Deus, mas está nessas coisas. Está no bolso, está no banco, está no emprego, numa firma. E sabe, quando nós nos apegamos a essas coisas, como se fosse o que há de mais precioso na nossa vida, talvez Deus vai exigir de nós aquilo que ele exigiu do Abraão. Me entrega, coloca no meu altar. Você se lembra do jovem rico? Jesus fez um desafio interessante para ele. Aliás, é um desafio que ele não faz para todo mundo. Aquilo era o caso dele, especificamente dele. Jesus diz assim: você vai, rapaz, queria saber o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: você vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Queridos, o que Jesus queria, na verdade, era avaliar o quanto aquele jovem estava disposto a abrir mão do que lhe era mais precioso por causa do reino de Deus. Minha pergunta para você é esta: qual é o seu bem mais precioso? O que há de mais precioso na sua vida? Talvez o seu tempo. Talvez seus familiares, as pessoas que convivem com você, que você ama. Talvez uma namorada, um namorado. Não sei. Mas o que eu quero que você entenda é que nós entreguemos nas mãos dele o que nós temos de mais precioso. Que nós coloquemos nas mãos dele essas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quando entregamos para Deus aquilo que tanto nos apegamos, nós percebemos aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. E a vida do Abraão nos ensina isso. Nos ensina que o relacionamento que Deus deseja ter conosco é um relacionamento marcado pela confiança. Precisamos confiar em Deus. De tal forma que as nossas ansiedades, nossas angústias, nossos medos sejam substituídos pela paz. A paz que somente a confiança em Deus é capaz de proporcionar. Aquela paz que existe, mesmo quando as circunstâncias em nossa volta não são favoráveis. Por isso que a Bíblia fala desta paz como a paz que excede todo entendimento, porque em algumas vezes ela é simplesmente inexplicável. Quando nós confiamos em Deus,
nós obedecemos. Permitimos que a vontade dele, e não a nossa, seja a escolha feita. Quando nós confiamos em Deus, nós obedecemos. Quando nós confiamos em Deus, nós também entendemos que os projetos que Ele tem para a nossa vida, as bênçãos que Ele tem para a minha vida, para as nossas vidas, são apenas meios, instrumento para que nós possamos abençoar outros. São canais para que possamos fazer com que as bênçãos cheguem a outros, abençoe outros. E quando confiamos em Deus, nós nos entregamos totalmente nas mãos dele. Eu termino dizendo, queridos, que o projeto, que Deus tem um projeto. Eu não conheço os nomes de vocês, mas eu diria que Deus tem um projeto chamado Projeto Eri, né? Projeto Marcelo Pedro, Projeto Antônio, Projeto Francisca, Projeto Paulo, João, Antônio. Aqui vemos o Projeto Abraão. Mas Deus tem um projeto. E o projeto de Deus para você é que você seja um instrumento nas mãos dele, para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo, para que outros conheçam a esperança que há em Jesus, a salvação que há em Jesus, o perdão dos pecados que há em Jesus. Quem são essas pessoas? Eu não sei. Talvez dentro da sua própria casa, sua família, talvez seus vizinhos, talvez alguém do outro lado da rua, talvez um povo indígena dentro da selva, eu não sei. Mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que alguém conheça Jesus. Mas isto só irá acontecer quando você se dispuser a confiar em Deus e entregar no altar dele aquilo que ele está exigindo de você. Amém. Deus abençoe.